Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a segunda parte da minissérie dramática chamada Clickbait. Alerta de spoilers a seguir. Depois de Sophie ser encontrada na casa de Curtis e ter negado qualquer tipo de relacionamento com ele, Sophie e Curtis são levados à delegacia para serem interrogados. Sophie está sentada na frente dos detetives Luca e Roshan e está sendo questionada sobre seu relacionamento com Curtis. Ela finalmente admite que teve um caso com ele há 6 meses e sua razão para ir visitá-lo foi saber com certeza se foi ele quem matou seu marido. Sophie também revela que iniciou a relação com Curtis, mas depois terminou porque ele tinha começado a se apaixonar por ela. Antes de partir, Roshan lhe diz que se Curtis for realmente o culpado, ela terá que testemunhar publicamente sobre o seu relacionamento. Sophie então volta para casa, onde encontra Pia, que a informa que o local de trabalho de Nick organizou um memorial para ele no dia seguinte. Na manhã seguinte, todos estão na sala de estar, quando Ethan vê o vídeo de Curtis sendo preso. Sophie tenta impedi-lo de assistir, mas Pia insiste. Ethan reconhece Curtis como seu professor, mas está confuso por que ele foi preso. Pia percebe que a prisão de Curtis tem a ver com Sophie. Ela a chama de lado e lhe pergunta se ela estava na delegacia ontem à noite. Finalmente é revelado a Pia que Curtis e Sophie estavam tendo um caso. Enfurecida, Pia lembra a Sophie que se foi Curtis quem matou Nick, tudo será culpa dela. Quando Pia sai da sala, vemos que Ethan estava escutando a conversa delas o tempo todo. Sem dizer nada, ele pega o seu skate e sai, apesar de Sophie ter lhe pedido para ficar em casa. Ela sai para procurá-lo, mas é novamente mobilizada pelos repórteres. Ela de alguma forma consegue passar por eles e vai até o parque onde ele costuma andar de skate. Sophie não encontra Ethan lá, mas ela nota uma mulher por perto a observando. Ela também a tinha visto mais cedo na casa deles. Sophie chama a mulher para segui-la e ela se apresenta como Emma Beasley. Para a descrença de Sophie, ela afirma que estava namorando Nick antes da sua morte. Emma explica que ela é de Los Angeles, para onde Nick costumava viajar com frequência. Eles se conheceram em um aplicativo de namoro, onde Nick usava o nome de Danny Walters. Sophie não acredita nas besteiras da mulher a princípio, mas começa a acreditar nela quando ela menciona que eles começaram a conversar em março, na época em que Nick descobriu que Sophie estava o traindo. Ela xinga Emma, entra em seu carro e cai no choro. Em seguida, Pia telefona para ela, informando que Ethan foi encontrado. Sophie vai até eles e pede a Ethan para voltar para casa com ela. Ela também conta a Pia sobre o seu encontro com Emma. Pia procura o aplicativo em seu telefone e encontra um perfil desativado com o nome de Danny Walters. Ela garante a Sophie que vai descobrir se a história de Emma é verdadeira. Então, Pia entra em contato com o seu amigo hacker Vince e pede a ele que descubra sobre Danny Walters. Mais tarde, a TV mostra a notícia da prisão de Curtis. As pessoas começam a conspirar sobre o relacionamento de Curtis com Sophie e os rumores sobre o caso começam a circular. Sophie pede à sua família para desligar a TV e parte para o local de trabalho de Nick para o memorial. Lá, Sophie é abordada por uma das alunas de Nick, Jenny, que lhe diz vagamente que Nick estava perto de uma garota do time de basquete, mas Matt intervém e leva Sophie embora. O memorial começa e Matt faz um discurso, mas Sophie fica sobrecarregada e vai embora. Ao sair, uma mulher a insulta, o que faz Sophie jogar um copo de água em seu rosto. Ela imediatamente se arrepende e chora, enquanto os outros a escoltam para fora. À noite, Pia lhe mostra as fotos do perfil desativado de Danny e confirma que aquele era de fato o Nick. Ele andava traindo Sophie há 2 anos. Com o coração partido, Sophie chora enquanto segura a foto do seu marido. Na cena seguinte, Emma e Nick estão juntos em uma cama. Poucos dias antes do seu desaparecimento, ela recebeu flores e balões de Nick enquanto estava trabalhando. No dia em que ele desapareceu, ela descobriu tudo enquanto estava no trabalho. Emma já sabia que Nick era casado, mas ele havia prometido se divorciar de Sophie depois que Ethan se formasse no colegial. Emma acompanhou de perto o caso de Nick e queria estar perto de pessoas que ele conhecia para lamentar a sua morte. Então ela voou para Oakland. Estranhamente, porém, ela alegou ser a noiva de Nick para conseguir um desconto de luto no voo. Naquele dia, quando conheceu Sophie, ela tinha vindo à sua casa para contar sobre o caso. Enquanto esperava do lado de fora da casa de Sophie, um repórter chamado Ben Park lhe deu o seu cartão, pensando que ela também fosse repórter. Após o seu encontro com Sophie, Emma volta ao seu quarto de hotel e alucina pensando em Nick sentado ao lado dela na cama. Ela parece estar perdendo a cabeça por causa dele. No dia seguinte, ela encontra o detetive Roshan
e lhe conta o que sabe sobre Nick na esperança de ajudar no caso. Então ela vai ao trabalho de Nick e por acaso conhece Matt, dizendo que é apenas uma amiga de Nick. Depois disso, Emma entra furtivamente no escritório de Nick e é encontrada por sua colega de trabalho, Dawn. Dawn faz a mulher sair e ao mesmo tempo Pia chega ao local. Ela encontra Matt e lhe pergunta se ele sabia do caso de Nick, já que ele acompanhou Nick em suas viagens a Los Angeles várias vezes. Entretanto, Matt parece não saber nada sobre o assunto. Enquanto isso, em casa, Sophie está procurando opções de caixões para Nick, quando recebe uma mensagem de um número desconhecido. Logo, ela começa a receber várias dessas mensagens. Alguém havia divulgado online o seu número de telefone e detalhes do seu cartão de crédito. Então, Pia vai se encontrar com Emma em seu quarto de hotel. Emma fica surpresa, mas feliz em ver a irmã de Nick. Pia então pergunta se o que ela está dizendo é verdade. Em vez de responder, Emma diz que Nick lhe contou sobre a relação dele com Pia. Ela sabe que eles passaram por algumas coisas juntos quando crianças e que isso os aproximou mais do que nunca. Ao ouvir isso, Pia acredita que Emma estava de fato dizendo a verdade. Então ela dá a Emma o seu número para qualquer emergência e vai embora. À noite, quando todos estão em casa, a mãe de Sophie, Ruby, e a mãe de Nick e Andrea entram em uma discussão depois que Andrea insulta Sofia por ela ter traído seu filho. A situação na família é péssima. Ao mesmo tempo, Emma recebe um telefonema de um homem que a ameaça para ela voltar para Los Angeles o mais rápido possível. Emma fica assustada após a ligação e se afasta do hotel em seu carro. Ela liga para Pia em pânico e lhe deixa uma mensagem de voz. Logo ela percebe que está sendo seguida. O carro gira batendo com o carro dela para fora da estrada. Mais tarde, Emma está no hospital conversando com Roshan sobre o ocorrido. Roshan agora acredita que o assassinato de Nick tem algo a ver com Emma, e a pessoa que ligou para ela provavelmente é o culpado. Pia chega ao hospital e escuta a história de Emma. Quando Pia e Roshan estão sozinhos, Roshan a informa que eles encontraram outros 3 perfis de encontros que eram de Nick. Ele também mostra que Nick criou perfis diferentes e conversou com uma garota diferente em todos eles. Eventualmente, depois que eles se separaram, ele apagou os perfis. Então, Pia passa essas informações para Emma, achando que ela merece saber disso. Ela também revela que uma das garotas com quem Nick falava se chama Mandy Harrison, uma artista que mora em Los Angeles. Quando Emma retorna a LA, ela procura Mandy e pede para que elas se encontrem. As duas conversam e descobrem que Nick lhes disse exatamente a mesma coisa. Mas Mandy percebeu as suas mentiras e terminou com ele enquanto Emma continuou acreditando. Mandy também tinha feito um quadro de Nick que Emma compra dela, mas ela está se sentindo tão traída por ele que queima o quadro frustrada. Ela também liga para o repórter Ben Park e concorda em fazer uma entrevista com ele como amante de Nick. Na entrevista, ela sugere que Nick abusou dela emocionalmente, portanto, as coisas escritas nas placas podem ser verdadeiras. Se a entrevista for transmitida, a reputação de Nick vai decair rapidamente. Ben está muito contente por ter conseguido uma entrevista tão importante. Sua chefe pede que ele descubra sobre outras mulheres que estiveram envolvidas com Nick. Mais tarde, Ben tem a ideia de visitar a casa de Sophie para contar a ela sobre a entrevista de Emma e manipulá-la para dar uma entrevista, a fim de salvar a reputação do seu marido. Ele finge ser um entregador de comida e entra na casa enquanto grava com o seu telefone. Pia logo o encontra e ameaça chamar a polícia. Ele conta sobre a entrevista de Emma e deixa seu cartão no chão para que eles entrem em contato com ele. Mais tarde, Ben está em sua casa com o seu namorado Cameron. Ele entra em vários aplicativos de namoro para procurar mais perfis de Nick. Enquanto isso, Pia liga para a casa de Roshan e lhe conta sobre a entrevista de Emma, apenas para ser informada de que a polícia não pode fazer nada, porque Emma não infringiu a lei ao falar com os repórteres. Na verdade, como o culpado não quer que Emma avance com a sua história, a entrevista pode ajudá-los a pegá-lo, no caso dele dar um passo em falso. Pia fica indignada ao saber que a polícia está tratando a reputação do seu irmão como um dano colateral. À noite, Ben está na internet procurando comentários sobre os posts de Nick. Um comentário em particular chama sua atenção. O comentário é escrito por uma garota chamada Jenny, a garota que se aproximou de Sophie durante o memorial. Ela discute com as pessoas que estão defendendo Nick, chamando os seus apoiadores de perdedores. No dia seguinte, Ben vai encontrá-la e pergunta se ela teve alguma briga com Nick. Jenny então diz a ele para falar com uma outra garota chamada Tara Wilson. Jenny ouviu Nick brigando com Tara há um tempo atrás. Depois de conversar com Jenny, Ben vai a um restaurante onde Tara é garçonete.
No entanto, Tara lhe manda embora, dizendo que a briga que teve com ele não é importante para o caso. Quando Ben volta ao escritório mais tarde, ele fica surpreso ao descobrir que Sophie concordou em fazer uma entrevista com eles, antes deles transmitirem a entrevista de Emma, de modo que a narrativa poderia mudar um pouco. Entretanto, a chefe de Ben o retira do caso por invadir a casa dos Brewers e coloca uma outra funcionária para fazer a entrevista. Angustiado com o fato, Ben volta para casa apenas para descobrir que Cameron conseguiu de alguma forma encontrar um dos perfis de namoro de Nick, que até então era desconhecido. O nome de Nick é Jeremy naquele aplicativo. Eles têm o perfil, mas têm que ter acesso a ele de alguma forma. Cameron sugere que eles paguem alguém para hackeá-lo. Os dois conseguem ter acesso às suas informações pessoais, incluindo o número de mensagens que ele enviou às mulheres. Eles veem que a maioria das mensagens foi enviada a uma mulher chamada Maggie Oxley, de Sacramento. Enquanto tentam procurar a garota online, eles não encontram seus amigos, mas conseguem encontrar uma livraria na foto do seu perfil. Sem perder muito tempo, os dois vão de carro para Sacramento no dia seguinte, mas o gerente da livraria revela que Maggie é na verdade uma gata que mora na livraria. Quando eles mostram a foto do perfil dela, ele reconhece a mulher como Sarah Burton, uma mulher que tirou a sua vida há 4 meses. O casal fica chocado ao ouvir essa informação. Eles passam pela casa de Sarah e descobrem onde o seu irmão Simon mora. Cameron sugere que eles apenas entreguem as informações à polícia, mas Ben está entusiasmado em fazer a pesquisa por conta própria. Cameron ainda está cético sobre o plano, mas leva Ben até a casa de Simon de qualquer maneira. Ele fica do lado de fora do carro, enquanto Ben entra para conversar com ele. Ben bate a porta do apartamento, mas ninguém responde. Mas ele não desiste e procura debaixo do tapete para encontrar uma chave. Ele entra furtivamente no apartamento de Simon e bisbilhota qualquer pista que se relacione com Sarah. Então ele encontra uma caixa debaixo da cama que tem as coisas de Sarah, incluindo o telefone dela. Enquanto isso, Cameron vê Simon entrando no prédio e liga para Ben para alertá-lo. Simon entra em seu apartamento, enquanto Ben sai correndo escondido. Simon ouve o barulho e persegue Ben, mas Ben e Cameron conseguem escapar antes que o homem consiga pegá-los. Cameron fica furioso com Ben por tratar o caso como um jogo e fazer coisas ilegais. Então Ben não lhe conta sobre o telefone que ele roubou. À noite, Ben recupera os dados do telefone de Sarah e encontra as mensagens entre ela e Nick. Nas mensagens, Sarah parece estar em um estado mental severamente ruim. Ela até ameaça Nick que vai se matar, mas Nick não está nem aí e diz para ela fazer o que quiser. Ben percebe que Sarah se matou por causa de Nick, e no dia seguinte ele traz todas as provas para o seu chefe e pede que ela o deixe entrevistar a Sophie. Enquanto isso, Sophie está nervosa com a entrevista, mas Pia a conforta e lhe diz que vai ficar tudo bem. A advogada de Sophie a ajuda com as respostas às perguntas que ela potencialmente vai receber enquanto elas dirigem para a entrevista. Ao mesmo tempo, Ben também está se preparando para isso. Durante os primeiros minutos, a entrevista corre como planejado. Ben lhe faz várias perguntas sobre o seu caso e sobre o caráter de Nick. Sophie responde a todas elas com sinceridade. Em seguida, ele menciona a morte de Sarah, o que desarma Sophie. Ela afirma que não sabe do que ele está falando, mas Ben lhe mostra as conversas finais entre Nick e Sarah, o que levou Sarah a tirar a sua vida. Sophie entra em pânico e sai da entrevista, dando às pessoas mais o que falar. Mais tarde, eles estão em casa quando a entrevista é transmitida pela TV. As últimas mensagens entre Nick e Sarah são mostradas como um telefonema para fazer com que aquilo pareça ainda mais real. Os detetives estão furiosos com o fato de não saberem sobre Sarah. O irmão de Sarah, Simon, também assiste à entrevista com raiva. A cena então passa para 6 meses atrás. Simon, que trabalha para uma empresa de tecnologia, vê a sua irmã animada por causa de um homem com quem ela está namorando online. Ele pede que ela tenha cuidado no início, mas aprova o relacionamento deles depois de ver o quanto o cara a deixa feliz. Ela tinha sido uma suicida por muito tempo, mas depois que começou a conversar com Jeremy, ela começou a fazer as coisas que gostava novamente. Entretanto, quando Simon a visita algumas semanas depois, ela está na pior condição mental em que já esteve. Simon pergunta a ela por que ela não trabalha há mais de uma semana, quando ela revela que Jeremy, seu namorado, é casado. Ela cai no choro dizendo que não quer mais viver, enquanto Simon a conforta. Alguns dias depois, Simon está com seu amigo Daryl no trabalho, quando recebe um telefonema de Sarah. Ela chora histericamente enquanto pede desculpas a ele. Simon descobre que algo está terrivelmente errado e corre para o apartamento dela,
apenas para encontrá-la morta. De volta ao presente, Simon está trabalhando quando o detetive Rochan o visita. Simon se recompõe e cumprimenta o detetive. Rochan pergunta se Sarah revelou a natureza da sua relação com Nick. Mas Simon mente e diz que ela não fez isso. Quando perguntado onde ele estava no dia em que Nick foi sequestrado, Simon lhe diz que estava pescando com o seu amigo Daryl. Rochan pede o número de Daryl e sai. Logo após a reunião, Simon manda uma mensagem para Daryl, pedindo que não atenda ao telefone se alguém ligar para ele. Ao mesmo tempo, Rochan recebe uma ligação de Pia, que exige saber se ele está fazendo algo a respeito do caso. Rochan lhe diz que está em Sacramento para falar com Simon e desliga. Após a ligação, Pia nota os porta-retratos de Nick dentro de uma caixa. Então ela vai até o quarto onde todos estão desfrutando de um jantar em família e pergunta quem tirou as fotos da parede. Sophie admite ter tirado porque tem vergonha de ser a esposa de Nick. As duas se afastam para uma sala, onde Pia diz que as mensagens de texto não soaram como se Nick as tivesse escrito. Entretanto, Sophie afirma que será mais fácil se eles aceitarem o fato e seguirem em frente. Então, Pia tira a última foto do seu irmão da parede e vai para casa. Enquanto isso, de volta a Sacramento, Simon chama Daryl para o seu apartamento e lhe explica o que ele deve dizer enquanto é interrogado. Daryl surta e fala sobre entregar Simon, que o ameaça de morte se ele disser alguma coisa. Continua no próximo episódio. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.